Hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Yane Mendes. Oi, Yane, tudo bem? Ela me perguntou o que eu já aprendi e aprendo com a Mel, que te faz ser melhor. Cara, essa pergunta eu precisaria de um vídeo de uns 30 minutos pra responder. Eu aprendo muito com a Melissa, mas assim, muito mesmo. E ela me fez uma pessoa muito melhor, sabe? Tem as questões que a gente melhora, né, com a maternidade de forma prática, né? Então você tem que ser muito mais realizadora, né? Então isso já dá um gás pra gente, isso já dá um belo de um estímulo. A maternidade, ela ensina muito. Eu falo que eu me transformei com a maternidade e de fato, eu aprendo muito com a Melissa. Mas são tantas coisas. A Carolina perguntou: você pode falar mais sobre como fez pra ser menos agressiva? Sim, eu posso falar mais. Eu tenho um vídeo aqui no canal que o título dele é Minimalismo nas Palavras, que na verdade eu falo sobre comunicação não violenta, e talvez seja um vídeo interessante para você assistir, mas é principalmente com autoobservação, sabe? A gente que é muito agressivo, eu acho que o ideal é a gente se autoobservar. Então, todas as vezes que a gente vê que a gente tá puxando mais para agressividade, é a correção mesmo. Autoobservação, correção. Vai errar. Tinha dias, gente, que eu, assim, já sabia que eu devia ser uma pessoa, né, menos agressiva, mas o impulso vinha, eu dava bobeira, era agressiva, depois chorava até, porque eu errei de novo, fui agressiva de novo, já chorei. Quantas vezes eu já chorei por conta de me sentir um fracasso, assim, mesmo tentando, eu tava errando. Mas é isso, eu acho que é a repetição, né, e a mudança de comportamento, autoobservação, correção, erra de novo, acerta, vai, até que a gente vai mudando nosso comportamento, né? Então é mais ou menos por aí que eu acredito. A Sandra disse o seguinte: tenho comigo que todos os seres são energia, e diante das perdas da minha vida, sejam elas de pessoas, animais de estimação, etc., ainda não obtive uma resposta. Para onde vai toda essa energia? Eu não sei se eu entendi, mas eu acredito que o que não tá aqui com a gente tá no mundo espiritual. Que é aqui também, só que em outra dimensão, que eu acredito, né? A Carol perguntou: como você lida com a pressão social em relação às mulheres solteiras? Você é muito bem resolvida em relação a isso ou às vezes te machuca? Carol, eu não sinto pressão social com relação a ser solteira, tá? Eu sei que tem uma pressão, né? Mas na minha vida isso não acontece, então eu acabo não lidando com isso. E se isso às vezes me machuca, e de jeito nenhum, isso não me machuca, em momento algum isso me machuca. Eu acho que quando a mulher se liberta, né, de relacionamentos abusivos e tóxicos, isso é assim, de fazer uma festa pra comemorar. Eu sou essa pessoa, então eu vejo muito mais mulheres casadas, machucadas, do que solteiras. Mas essa é a realidade que eu vivo, né, talvez onde você vive seja diferente, mas aqui a mulherada solteira aqui é maravilhosa. A Ivana perguntou se eu já fui discriminada por ser vegetariana. E eu diria que discriminada não, né? Eu já fui zoada várias vezes. Hoje não mais. Hoje, tipo, o pessoal tá muito acostumado com isso. Mas já fui zoada, né? Piada em cima de mim e tudo mais, né? Mas discriminada não. A Samantha me pergunta quais os canais que eu gosto sobre horta e jardim. E eu vou indicar um Instagram pra vocês, que é do projeto Verdejar, do Old. Ele fala sobre hortas de uma maneira que eu concordo 100%, tá? Projeto Verdejar. Eu vou colocar aí na tela pra vocês. E eu sigo a Agrofloresteira aqui no YouTube também. E o Instituto Pindorama, que não é bem por aí, mas ele fala também sobre isso. Acho que são só esses canais que eu assisto, assim. E ela me pergunta se eu penso muito sobre nutrientes que eu ingiro ao longo do dia. Tipo, se tá faltando ferro, se eu tô comendo muito carboidrato, ou se eu só vou comendo que tem e dá vontade. Eu não penso muito sobre os nutrientes, não. Eu busco me alimentar com variedade, só que quando eu tô exagerando só no arroz com feijão e pouca variedade, daí eu sei que eu preciso melhorar e ingerir mais outros vegetais, né? Mas não é que eu fique pensando em nutrientes, nessas coisas, não. Eu penso na variedade. O Túlio também fala sobre agressividade e pergunta como que eu fiz pra melhorar. E é aquela mesma resposta de autoobservação, correção, erra, volta e assim vai até você ir conseguindo melhorar item por item, como por exemplo a sua fala, né, a sua reação instantânea, as coisas de uma maneira agressiva. Então é autocorreção
corrige, pede desculpas se for preciso, e assim vai até o dia que você vai conseguir não ter a reação agressiva mais. Em cada ponto, né? É um trabalho grande, gente, não é de um dia pro outro, não. A Michelle me perguntou qual caminho você encontrou para viver sem a dependência emocional de estar em um relacionamento amoroso e se amar tanto sendo tão feliz, apesar das angústias e conflitos internos que nós, mulheres, mães solo, carregamos. E aí ela conta um pouquinho da história dela. Bom, Michelle, qual caminho eu encontrei? E eu acho que o caminho é amar a si mesma, né? E não é fácil, não tô querendo hora nenhuma aqui resumir que isso é fácil. Eu acredito que toda mãe é mãe, não interessa se ela é casada ou não. E eu falo um pouquinho mais pra vocês nesse vídeo que tá aqui em cima. Mas é tentar desenvolver o amor próprio mesmo. A Clenilda me perguntou se eu faço alguma atividade física. Eu sou péssima pra atividade física, mas ultimamente eu tenho feito yoga pelo YouTube. Eu coloco uma aula e fico fazendo aqui em casa mesmo. A Ângela me pergunta se eu já perdi pra morte alguém muito próximo e como eu superei isso. E ela pergunta, será que a vida consciente traz esse tipo de resposta, né, de como lidar com isso? Eu já perdi pessoas próximas, mas eu não cheguei a entrar em processo de luto, porque era próximo, mas não tinha uma relação muito afetiva assim comigo. Então eu acho que eu nunca vivi um luto, tá? Então eu não sei falar pra você como eu superei, porque eu não passei por isso ainda, tá? E eu acredito sim que a vida consciente, ela traz muitas respostas, né? Eu acho que o entendimento da espiritualidade, ele é perfeito pra a gente entender isso, né? Que aqui é transitório, que a gente tá aqui vivendo uma experiência, vivendo, né, como se fosse uma escola, né? Mas que a nossa casa mesmo, ela não é aqui, né, gente? Então, eu acredito que a espiritualidade, ela tem muitas respostas. Agora uma pergunta da Ana Celestino. Qual a coisa mais linda que você já viu na vida? E outra pergunta, qual era um sonho muito grande que você tinha e hoje já não faz mais sentido pra você? E eu acho que as coisas mais lindas que eu já vi na vida, óbvio, né, que é a natureza, né, se for pra falar de alguma coisa material, assim, energética, pra mim é a natureza em qualquer tipo de manifestação. E uma coisa também muito linda que eu vi foi, não vou conseguir explicar direito, gente, mas foi eu vou chamar de doação. Era uma situação que estava sendo realizado um trabalho e para que esse trabalho continuasse, uma pessoa disponibilizou muito dela. Eu não vou conseguir explicar essa história direito, mas foi uma doação de muito amor, mas de muito amor, né? Eu acho que doação é uma coisa linda, né? Uma doação de amor mesmo, de entendimento de que se doar é o melhor que você pode fazer. Em algumas situações, né? Eu tô falando de alguma coisa específica, mas tô falando por cima e não vai dar pra entender direito. Mas, tipo assim, a doação sem dependência, a doação sem carência, né? Você doar porque você entende que isso é expressão de amor. Eu acho isso lindo. Eu acho isso muito lindo. E eu espero que tenha feito sentido, né? Porque eu falei bem por cima. Mas é por aí. E um sonho que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Com certeza tem uma sacola de sonhos que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Mas não tô conseguindo me lembrar. Nada grandioso, assim, que eu não tenho mais. Eu vou ficar te devendo essa resposta, Ana. Eu não sei se eu tenho um sonho que hoje eu não tenho mais. A Ana Clara me perguntou o seguinte. Ela disse que tem ansiedade por tudo e até por coisas insignificantes. E me pergunta se eu já me senti assim e como que eu lido com isso. Ansiedade, né? Sim, eu sofro bastante com ansiedade. Eu lido com isso através de autoconhecimento e tudo mais, mas principalmente através de terapia, tá? Terapia é o que mais me ajuda com relação a isso, porque a ansiedade, ela chega assim, né? Sem a gente perceber, e quando você vê, você tá fritando de ansiedade. Pelo menos eu sou assim. Então, terapia e escrever é uma das coisas que mais me ajudam. A Andrea pergunta se essa mudança de hábito me melhorou como um ser humano. Eu acredito que sim, eu acredito que hoje eu sou bem melhor do que eu era antes, mas eu ainda tenho muito a melhorar. Então, acho que cada passo que a gente dá tentando ser melhor, a gente acaba se tornando um pouquinho melhor. Mas, né, tendo que melhorar sempre. A Rô Santos me perguntou sobre a minha história com minimalismo. Começou nessa época ou se foi depois?
se em algum momento a minha casa já foi cheia de coisas, se eu gastava muito com alimentação e desperdiçava, se eu fazia a famosa separação de roupa de sair e roupa de mendigo pra ficar em casa. A minha história com minimalismo é assim, quando eu achei a palavra minimalismo, eu me identifiquei muito com ela. Eu não me tornei minimalista, eu não tinha minha vida de um jeito e mudei ela pra encaixar dentro do minimalismo. Porque eu já tinha muito disso dentro de mim. Eu acredito no essencialismo, e eu já era bem essencialista. Tanto que quando eu terminei a faculdade e me mudei pra São Paulo, eu fui com uma mala de roupa de mão e uma mochila do meu computador. O resto que eu tinha de roupa, tudo eu doei. E pra mim aquilo era maravilhoso, tá me sentindo leve, sabe? Não foi um problema pra mim. Andréa Coelho perguntou: você não exerce a veterinária, você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho numa loja de autopeças e com o YouTube, gente. E ela pergunta se eu não me sinto chateada por ter investido num curso superior e não ter identificado com o mercado de trabalho. Eu já tive uma época que isso me incomodou muito, não por mim, mas pelos meus pais, né, porque foram eles que investiram, né, na faculdade. Eu fiz faculdade particular, né, então eu carregava muito esse peso, né, até que um dia eu tive uma conversa com meu pai e ele me explicou que ele fez aquilo, né, porque ele acreditava que era importante pra mim, né, eu ter uma faculdade e tudo mais, e que pra ele tava tudo bem, eu não tava devendo esse dinheiro pra ele, né, então eu fiquei mais tranquila. Mas com relação a mim mesmo, do meu diploma tá ali, eu ser uma veterinária que não exerço, tô maravilhosa, não tô nem aí com isso não me incomoda, tá? O incômodo que eu tive foi de realmente a questão financeira por conta dos meus pais, né, isso me pegava muito. Foi terapia também e conversa com ele, daí eu resolvi. A Malu Figueiredo disse que já sofreu muito por ter feito mudanças. Se eu já sofri com os meus amigos preconceitos por ter mudado meu estilo de vida. E se alguém faz cara de nojo pra mim. E o que foi mais difícil no início do seu novo estilo de vida. Não, eu nunca sofri com amigos. Esse tipo de coisa, assim, igual você disse. Porque acho que eu nunca deixei essas pessoas ficarem muito próximas da minha vida. E o que foi mais difícil no início do meu novo estilo de vida, acho que foi entender algumas coisas, sabe? Às vezes a gente entende algumas coisas e acha que é de um jeito e erra, e não é bem daquele jeito, e depois, né, vivendo e aprendendo, a gente vai entendendo de uma forma mais madura. Eu acho que quando a gente interpreta alguma coisa errada, isso é o mais difícil, né? Ou então achar que tudo acontece de maneira imediatista. Acho que isso aí é outro ponto também, né? Isso me incomoda até hoje, né? De querer que as coisas se resolvam rapidamente e não é bem assim que acontece. O Pedro Henrique fez uma pergunta interessante. Ele perguntou como eu me sinto em relação ao fato da Billy acidentalmente ter me dado 5 filhotes. E se em algum momento eu sinto raiva ou culpa por não ter conseguido evitar a procriação e ter que criar mais 5 gatos. Não, eu não me sinto... como que ele perguntou? Eu não sinto culpa e nem raiva, não. Eu não programei que ela tivesse filhos, né? Mas de verdade, agora que tá passando, que eles estão ficando mais jovenzinhos, assim, que tá parando tanta bagunça, eu tô numa fase já bem maravilhosa, assim, com eles. Mas eu não me sinto culpada e nem com raiva de mim por ter deixado... Na verdade, eu não deixei, né, gente? Ela entrou no cio com 5 meses, foi muito rápido. E logo ficou grávida de 5, né? Geralmente o primeiro cio de uma gata, ela nem engravida, né? E ela engravidou. E tá tudo bem. No fundo, sim, eu sempre quis ser avó de gato, sabe? Eu queria acompanhar uma gestação dentro de casa e tudo mais, né? Então foi legal, né? Mas agora tá todas as fêmeas castradas, falta só os machos e isso não vai acontecer de novo. Mas tá tudo bem. A Andrea pergunta como anda a sua relação com as redes sociais e com o celular. E eu posso te dizer que eu preciso melhorar, viu, Andrea? Esse final de ano eu me deixei levar um pouquinho com o uso excessivo disso. E ela também pergunta o que você acha da busca das pessoas por beleza perfeita. Esse assunto eu acho bem complicado, né? E é uma coisa que eu vejo muito, assim, no meu dia a dia. E eu sinto muito. Eu fico triste, de verdade. Mas fazer o quê, né? Eu acho esse assunto muito delicado pra falar de uma maneira, assim, rápida. A Glória Maria perguntou se eu acredito em reencarnação. Eu já respondi que sim. E ela me pergunta também se eu acredito que existe vida em outros planetas. Eu acredito sim em outros planetas, em outras galáxias, um monte de vida por aí, mas elas estão em outras dimensões que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. É o que eu acredito. Luiz Celso, gente, meu cartão de memória tá acabando. A busca pela felicidade consiste exatamente em não buscá-la, na minha opinião. E pra você, qual seria essa sensação de felicidade plena que te move e te deixa na paz interior?
Eu acho que é se sentir equilibrado, assim. Sentir. Tá na presença, sabe? Estar no aqui e agora. Tranquila, calma. É quando eu. Eu não vou conseguir responder rápido, gente. Eu tenho que fechar. Pessoal, cartão de memória acabou. Eu vou ter que encerrar o vídeo aqui. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Luiz Celso, tô te devendo essa resposta direito. Então, tchau. Obrigada. E tchau. Meu Deus do céu. Não consegui responder, Luiz Celso.